hoje a leitura do livro Aparecida, capítulo 29. Eu tive um atraso aí nas publicações, mas já consegui ajeitar, já tá tudo certinho novamente. Relembrando que tá na pasta podcast, você vai na página principal do meu canal do YouTube, arrasta em cima assim, tem início, vídeos, tem podcast, comunidade, tem podcast. Ali todos os livros estão separadinhos por pastas e estão separados também assim, vídeo 1, 2 e 3 e assim por diante. Na descrição de cada vídeo tem os capítulos lidos daquele vídeo. Então, antes de começar, inscreva-se, deixe seu like que ajuda bastante no crescimento do canal. Seja membro se puder. E vamos lá. Capítulo de hoje, 29. Aparecida, o Brasil é vosso. Dias depois de acompanhar o presidente deposto até a porta dos fundos da história, o cardeal Leme seria fotografado ao lado da junta governativa formada pelos militares, anunciando que a Igreja Católica andaria boa parte do tempo de braços dados com o novo governo, a ponto de conseguir que inúmeras de suas reivindicações fossem incluídas na Constituição de 1934. A Igreja voltava a ser vista como aliada importante por aqueles que agora governavam o Brasil, e a intercessão de Aparecida neste momento crucial da história seria providencial. Talvez tenha sido a pedido de Getúlio que uma enorme festa fosse organizada no ano seguinte ao golpe. Olha só, não se sabe ao certo, o fato é que ele estaria lá, pronto para tirar uma bela casquinha política da imagem milagrosa, ainda que não tivesse a menor ideia do que iria fazer quando ficasse frente a frente com ela. Um dia antes da festa, em 30 de maio de 1931, depois de mais de 200 anos sem jamais sair do interior de São Paulo, a Santinha fez a sua primeira viagem. Num trem reservado especialmente para aquela travessia, às 22h15, em cima de um andor dourado no vagão transformado em capela, foi levado em direção ao Rio. Às 8 da manhã, depois de 10 horas na ferrovia e de muitas paradas em que foi aclamada por um povo que acendia velas e jogava flores, a Santinha chegou à capital e saiu em carro aberto numa procissão pelo centro do Rio. 1º de março, Visconde de Inhaúna, Rio Branco. As maiores avenidas da capital se abriram para a Santinha de Barra fazer sua estreia em grande estilo. Uma multidão de padres e pelo menos 30 bispos caminhavam ao lado de Aparecida. O povo acompanhava. Os almirantes da marinha que faziam a escolta davam um tom oficial de parada militar ao cortejo. Quem ia na frente? O cardeal Leme liderava a procissão, seguido por uma corte de cavalheiros da Ordem de São Gregório, vestindo um manto tão comprido que foi preciso trazer alguns pajens para que os panos cardinalícios não se arrastassem pelas ruas sujas. Era o maior acontecimento popular desde a posse de Getúlio, e os padres avaliaram que era ainda mais que isso, a maior demonstração de fé desde o descobrimento, não só do Brasil, mas da América do Sul. 1 hora de procissão, 2 horas, 3, precisamente 3 horas e meia depois de sair da igreja de São Francisco de Paula, no centro, a padroeira chegou à esplanada do castelo, às margens da Baía de Guanabara. E lá, aos pés da escadaria, foi recebida pelo chefe do governo provisório, o presidente Getúlio Vargas. Eu com vinho tanto de vinho que eu coloquei no copo, gente. Ai, que absurdo. Eu sempre coloco um dedo, né? Eu fui virando, vendo as coisas, falei... Eu poderia... Nem sei se vou tomar isso tudo, não. Tá quente, eu tô colocando fora da geladeira. Ali estavam também a primeira dama, Darcy Vargas, ministros e embaixadores de todos aqueles que pretendiam ter alguma importância no cenário político brasileiro. Ao lado do presidente via-se o núncio apostólico, uma espécie de embaixador do Vaticano em terras brasileiras. Aparecida foi colocada num palco, no alto da escadaria, e o cardeal Leme ajoelhou-se. Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Nada podia ser mais claro e objetivo do que aquilo que o cardeal poderoso dizia em forma de oração. Depois de lentamente expandir seu alcance pelo interior de São Paulo, onde fora encontrada, e depois para as Minas, para o Rio, para Goiás
e até ser coroada, Aparecida era definitivamente a senhora de todo o Brasil. O cardeal Leme disse palavras que poderiam ser mal interpretadas por uma ditadura que ainda se firmava, coisas como esclarecei o nosso governo. Mas as relações entre a igreja e os comandantes da ditadura iam bem. Mais tarde, na inauguração do Cristo, naquele mesmo ano, o cardeal seria ainda mais ousado, dizendo: ou o Estado reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado, e ninguém reclamaria outra vez. Ainda na festa da padroeira, depois de fazer o tradicional gesto de erguer e beijar a Aparecida, o cardeal Leme ofereceu a imagem ao presidente para que ele fizesse o mesmo. Quando ficou diante da Santinha, embora tivesse pedido para ter aquela oportunidade, que lhe renderia um bom momento com os fotógrafos, Getúlio não soube o que fazer. Não era religioso, hesitou e acabou segurando a barra do manto azul sem que ninguém entendesse por quê. Então um bispo salvou Getúlio ao dizer: Senhor presidente, é para beijar. E o senhor presidente beijou os pés da padroeira, vestindo o traje de gala ao lado de seus subordinados, diante das câmeras e dos repórteres. O presidente de um país que decidira separar o que era da igreja daquilo que era do Estado, o presidente agnóstico do Brasil, beijava os pés da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Casamento? Reconciliação? Sem dúvida. Era uma conquista tão contundente e inesquecível que o cardeal Leme resolveria logo mandar um telegrama relatando os acontecimentos ao Papa Pio XI. Para quem não lembra, ou já nasceu no tempo do e-mail, telegramas eram assim, telegráficos mesmo. Mutirão, cerca talvez de 1 milhão de pessoas. A cidade inteira representando a nação, jurou fidelidade Cristo Rei, adesão Santa Sé, Romano Pontífice, cuja bênção implora todo o Brasil genuflexo. Sim, o Brasil inteiro fazia genuflexão, como os chineses diante de seu imperador, como os ingleses diante de sua rainha. O Brasil se ajoelhava diante da padroeira de 36 centímetros e a reconhecia como símbolo nacional. E São Paulo, o estado que se sentia renegado em sua importância, que logo pegaria em armas para exigir a presidência que acreditava lhe ter sido roubada, comemorava pelo menos uma vitória. A padroeira era paulista. E ela estava voltando para casa. Às 21h15, o trem saiu da estação Pedro II do Rio de Janeiro, levando a Aparecida de volta à cidade que menos de 3 anos antes se separara de Guaratinguetá e recebera finalmente o nome de Aparecida. Foram só 40 horas de ausência, quase nada comparado ao que a Santinha ainda iria viajar quando o país passasse por um novo golpe e tivesse uma nova ditadura. Mas antes disso, o relacionamento de São Paulo com Getúlio Vargas iria azedar de vez e seria preciso esconder a santa. Capítulo 30. Escondam a Aparecida. O comandante ia contando os passos pelos corredores enormes, determinando que aquele soldado pertencia a cada espaço nos quartos do seminário. Os padres que procurassem outro canto, porque as camas iam pouco a pouco sendo ocupadas pelos recém-chegados. 3 seminaristas ainda tentaram contrabandear alguns colchões para a pequena área que lhes seria destinada, mas foram flagrados e repreendidos pelo padre diretor. Tinham que ser bons cristãos, deveriam fazer sacrifício e ceder suas camas aos soldados. As tropas constitucionalistas de São Paulo acabavam de ocupar o Colegião. Era um prédio enorme, com áreas de monumento, sonhado para ser uma versão brasileira do Palácio Francês de Versalhes, batizado oficialmente de Seminário Bom Jesus. Em quartos enormes com pés direitos altíssimos, onde normalmente cabiam 20 estudantes, couberam mais de 80 militares. Pelo colegião inteiro, contando salões e jardins, eram mais de 600 soldados. Nossa, imagina para comer isso tudo! As tropas de São Paulo tinham requisitado o seminário para que ele servisse de quartel no Vale do Paraíba, enquanto combatiam as tropas federais leais a Getúlio Vargas. Nos fundos do colegião foi instalada uma cozinha de campanha que servia aos militares e às famílias que abandonavam suas casas por causa da guerra. Lembraria mais tarde o padre Alfredo Morgado.
um dos poucos que registraram aqueles tempos difíceis. Era de ver a longa fila de pobres, com vasilhas de toda espécie, buscavam seu alimento. E a convivência com aqueles sujeitos toscos não era nada fácil. Um soldado nos perguntou se todos queríamos ser padres. Diante da resposta afirmativa, ele, girando seu revólver em piruetas, nos disse: "Vocês não têm gosto? Bom é manobrar isto aqui." Nos pátios do santuário formou-se um pelotão de aproximadamente 50 homens que recebeu o nome de Batalhão de Nossa Senhora, para apoiar os soldados de Aparecida, e também os de outros pelotões. Mandou-se confeccionar medalhinhas juntando a bandeira de São Paulo com a imagem da Santinha, e muitos panfletos com orações e apoio aos soldados foram levados aos campos de batalha. Os padres de Aparecida ofereceram o santuário como quartel-general aos revolucionários. Arrecadaram ouro como parte de um programa estadual de contribuição popular à causa paulista. Deram comida aos refugiados famintos, transformaram uma escola em asilo em escola e um asilo em hospital para atender soldados feridos. Ouviram as confissões daqueles que voltavam da luta e ainda atuaram como capelães das tropas durante os combates. Um dos grandes frutos foi ter quebrado aquela aversão ao clero que se notava entre os soldados, anotou no diário o padre responsável pela crônica do santuário. Apesar do apoio explícito às tropas paulistas, os padres alemães e austríacos, que desde 1895 comandavam o santuário, pretendiam mostrar aos aviadores do governo federal que aquele era terreno neutro. Pediram a intervenção do embaixador alemão no Brasil, que conversou com um ministro e deu aos padres a sugestão imediatamente seguida de colocar bandeiras da Alemanha no alto dos prédios religiosos, e as bombas que formavam crateras com 2 metros de diâmetro caíram ao redor, mas não na Basílica ou no Colegião. Dia e noite, no entanto, às margens do mesmo rio Paraíba do Sul, onde a imagenzinha foi encontrada em 1717, ouviam-se os canhões e as metralhadoras disparando de um lado para o outro. A 30 quilômetros dali, uma ponte sobre o Paraíba era destruída num bombardeio. Os padres escapavam das balas, e em seu nicho de mármore, a 800 metros do Colegião, na Basílica de Aparecida, a Santinha corria perigo. Ainda que as tropas federais não estivessem atacando os padres, o arcebispo de São Paulo não quis pagar para ver e tomou uma decisão inédita. Mandou um emissário até lá para esconder a Santinha. Foi numa hora em que a basílica estava vazia e, sem que ninguém percebesse, tiraram a imagem do altar, colocaram uma réplica no lugar e o emissário do bispo levou a Santinha verdadeira para São Paulo. Padres do santuário foram contra, não gostavam de ficar longe de Aparecida. Apesar dos nossos protestos, isso se realizou, trocou-se a imagem por outra. À noite, para não ser alvo fácil dos aviões federais, a cidade de Aparecida ficava às escuras. E em uma dessas noites, o trem finalmente partiu para São Paulo, levando os seminaristas. Quando eles voltaram ao Colegião em outubro de 1932, a guerra havia terminado. E tropas federais marchavam sobre a cidade. A Aparecida amanheceu com suas ruas desertas e silenciosas. Apenas se ouviam o tropel dos cavalos e o ronco dos caminhões dos soldados da ditadura que iam penetrando na cidade, registrou o padre Morgado. Morgado viu cantis, capacetes e granadas pelo chão. Os soldados de Getúlio tinham deixado por lá muita carne seca que pouco a pouco foi apodrecendo e deu dor de barriga nos seminaristas. As tropas paulistas tinham sido derrotadas, mas o santuário de Aparecida estava seguro. Os padres redentoristas receberam garantias de que as tropas federais não fariam nada contra eles, pois tinham ordens de respeitar Aparecida. Os padres foram gentis com os invasores e vice-versa. Mesmo com a vinda das autoridades ditatoriais, tivemos aqui as atenções de todos, e assim não tivemos que recear perseguições, etc., de ninguém. Pouco depois, o bispo mandou trazer a Santinha, que estava em São Paulo, e a colocou de volta no altar da basílica. Fiel nenhum jamais imaginou que durante todo aquele tempo rezou-se diante de uma cópia da imagem sagrada.
Gente, eu já tinha gravado esse capítulo 29 e 30. Eu fui ler o capítulo 29 agora, eu falei, ué, mas parece que eu já li isso aqui, eu li ontem. Eu tava gravando de novo. Meu Deus, vamos lá. Então é menos ainda. Capítulo 31. A Santa dos Generais. A Aparecida ficou sabendo do golpe militar de 1964 com 3 dias de antecedência. Senão a santa, pelo menos os padres de lá. 3 dias antes da queda de João Goulart, apareceu por aquelas bandas um político muito bem informado sobre os rumos do país, um deputado que já havia assumido a presidência da República na condição de interino e que acreditava numa remota chance de ser conduzido definitivamente ao cargo máximo da vida pública brasileira. Bastava só uma ajudinha dos céus. Às 6 horas do dia 29 de março, do domingo de Páscoa, o deputado Pascoal Ranieri Mazzilli chegou a Aparecida, acompanhado da mulher e de um motorista. O filho de imigrantes italianos, que enriquecera durante os anos de serviço público, era o presidente da Câmara dos Deputados e foi recebido pelos padres com a devida circunstância que merecia um político do primeiro escalão de Brasília. Durante a missa foi apresentado publicamente pelo padre Pedro Fré, que pediu a Nossa Senhora Aparecida que abençoasse o deputado. O deputado Mazzilli rezou. A missa não estava muito cheia naquele dia. No microfone, disse uma Ave Maria e pediu que a santa protegesse o Brasil. Teria pedido também que ela o conduzisse à presidência? Provável. Certo é que o deputado garantiu aos padres que o comunista João Goulart estava com os dias contados. Tanto que o próprio Mazzilli havia cancelado uma viagem que faria à Europa, e a inestimável revelação fazia de Mazzilli quase um profeta dos novos tempos. A revolução vem aí, escreveram os padres nas Ânnuas de Aparecida, o diário onde havia décadas registravam os principais acontecimentos do santuário e muitos de vez em quando do Brasil. No dia seguinte, uma segunda-feira calma em que os padres não tiveram hora para acordar, o mesmo diário apareceu uma mensagem aqui, que eu estou sem armazenamento. Por quê? Era para ter espaço. Peraí, gente. E esse mês, hoje é dia 4, já faz, outubro, novembro, dezembro, né? Já faz 5 meses que a última vez que eu pintei meu cabelo. Já tá bem compridinho, ó. E eu vi aqui também, me acompanha lá no Instagram, que eu vou contando lá. E eu acho que eu tô contando no TikTok também, que comecei a gravar vídeo pro TikTok. Que eu acho que era a única rede social que eu não tava postando nada, mas gostei do TikTok. Então lá eu tô postando a evolução dos meus cabelos brancos. Aí eu vi que essa parte aqui é bem branca. Tem parte aqui que tem tufos de cabelo preto, que não tem nada branco. Não sei como vai ficar, mas tá interessante. Cansei de pintar o cabelo, gente. Vai, faz coloração no cabelo, vai no salão, tudo. Esse não é um problema de ir ou não no salão, de pintar o cabelo em casa. O problema é que daqui uma semana já começa a aparecer os brancos de novo. Se eu pintar o cabelo toda semana, começa a quebrar muito o meu cabelo. E vai, pinta tudo de novo, tudo, retocando, enche o saco. Aí eu só tava assim, pintando o cabelo em ocasiões especiais. Tem um casamento, uma festa, igual, por exemplo, teve Natal, Ano Novo. A última vez que eu pintei o cabelo há 5 meses atrás, teve casamento. Aí teve o Natal, Ano Novo, aniversário do meu sobrinho, vai ter o aniversário da minha filha, vai ter a formatura da minha filha. Então, sabe, toda vez... Aí eu falei, quer saber do negócio? Estou assumindo isso no dia 2 de setembro. Eu falei, a última vez que eu pinto meu cabelo. Que eu fui num casamento e já fazia uns 4 ou 5 meses que eu não pintava o cabelo. E se eu não tivesse pintado o cabelo, eu já estava aqui, ó, meio caminho andado. Enfim. Capítulo 32, a grande obra. O bispo que fez a promessa de construir a nova Basílica de Aparecida morreu num acidente de avião a poucos minutos do Rio de Janeiro. Só se falava nos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas o trágico desastre ocorrido com o avião da VASP foi a manchete da primeira página do Jornal do Brasil em 28 de agosto de 1943. O pequeno avião que decolara de São Paulo às 7h45 da sexta-feira
Dia 27, enfrentou um forte nevoeiro na chegada ao Rio. Ainda fez algumas voltas ao redor do aeroporto Santos Dumont à espera de um momento melhor para o pouso. Mas perto das 9h15, numa descida em espiral, uma das asas do avião esbarrou no edifício da Escola Naval e a asa se desprendeu do aparelho. Caíram todos no mar e ali, ao lado da ilha de Villegagne, onde havia a escola, morreu o sonho de começar logo a obra da nova igreja. 3 pessoas sobreviveram. O segundo arcebispo da história de São Paulo, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, no entanto, estava entre os 18 mortos. Na pasta que o bispo levava para o Rio de Janeiro, viajava a minuta da escritura do terreno que ele pretendia comprar no Morro das Pitas para construir ali a nova Basílica de Aparecida. Fazia já 4 anos que Dom José Gaspar visitava Aparecida tentando lançar a pedra fundamental da obra. Chegou a decidir que a basílica ficaria no Morro do Cruzeiro, mas os moradores dos terrenos que seriam desapropriados disseram que não venderiam um palmo sequer. Depois encontrou um novo lugar, no Morro das Pitas, a pouco mais de 300 metros do rio Paraíba, onde a imagenzinha de barro aparecera, cabeça separada do corpo. 2 anos depois daquele acidente de avião, o chefe do bispo Gaspar, o recém-nomeado cardeal Dom Carlos Carmelo, visitou Aparecida e anunciou que a obra deveria começar a qualquer momento. Mas o Brasil vivia uma ditadura e aquela obra não sairia do papel se não tivesse a assinatura do interventor de São Paulo, o equivalente ao governador do estado, nomeado pelo ditador Getúlio Vargas. O envolvimento público nos assuntos da igreja era tanto que algumas reuniões sobre o projeto da Basílica aconteciam no Palácio dos Campos Elíseos, na época, a sede do governo de São Paulo. Em 1946, quando ainda não se tinha colocado a primeira pedra da Igreja Nova, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada em procissão ao Morro das Pitas. As crianças da vila correram para ver o momento solene. Entre elas, o menino Alexandre Dumas Pazin, então com 9 anos. Mais de 6 décadas depois, ele ainda se lembraria de um fato curioso que aconteceu logo depois daquela procissão. Era algo como o conto do vigário atrevido. O vigário Antônio Pinto de Andrade era paulista, passara bons anos na Alemanha e queria ver a igreja construída logo, sem desperdício de dinheiro ou tapeação. Percebia que o santuário de Aparecida arrecadava bastante com a justificativa de usar esses valores para a obra da nova basílica, mas nada acontecia. Como se fosse possível resolver o problema com as próprias mãos, o vigário juntou o povo, contratou carroceiros e operários, pegou a enxada e começou a tirar terra do Morro das Pitas. O padre e seus operários improvisados pretendiam deixar tudo plano para que se colocasse não só a primeira pedra, como já haviam feito, mas também a segunda, a terceira, os tijolos e o que mais se fizesse necessário para tirar a obra da promessa. Ele era ingênuo, né? Diria muito mais tarde esse seminarista que, por questionar os caminhos da igreja, acabou desistindo de ser padre. Ele foi punido. Pegaram o padre e mandaram ele embora, completou Alexandre Dumas Pazin, sem precisar fazer nenhum esforço para relembrar tempos remotos e para eles saudosos. O vigário Antônio de Andrade foi mandado embora de Aparecida e a obra continuou na promessa. Em 1952, a Santinha Aparecida foi levada em procissão até o terreno vazio e ali, diante do barro e do sonho ainda distante, celebrou-se a primeira missa. Às 16 horas, em solene procissão, a imagem milagrosa foi conduzida à colina da futura basílica. Escreveram os padres inaugurando o livro do túmulo, uma espécie de diário que toda a igreja deve ter. Gente, esse capítulo aqui, ele tá comprido. Eu vou tomar um remedinho, vou dobrar minha página aqui, porque eu estou sentindo a minha boca travando. Estou com sono também. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, mas vocês vão continuar vendo neste vídeo a continuação do capítulo, tá bom? Deixa eu dar uma paradinha e cuidar de mim. Eu tenho que levantar cedo, né? Às vezes é isso.
Mas voltando aqui, há muitos anos atrás, eu tenho um problema aqui no maxilar, na junta, a mordida. E eu fui atrás de vários médicos, dentista, tudo, e falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia aqui, que diz que aqui tem tipo uma camada gelatinosa no esqueleto, e que o meu tava gasto. E que se eu fizesse a cirurgia para parar essa dor, a minha boca nunca mais fecharia, eu ficaria assim. Aí eu falei, sim, eu não quero. Eu prefiro conviver com a dor. E tem tempos e tempos, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque você tá lendo o livro. Não. Tem vezes que volta, tem vezes que ficou assim muitos anos sem dar problema. E uns 2 meses atrás, no meu trabalho, eu senti assim essa dor de novo, né? E lá eu trabalho muito no caixa a gente conversa bastante, tudo, né? E agora tá doendo de novo. Eu olhei assim, eu falei, ué. E eu leio bastante os livros. E não era pra estar doendo assim, né? Mas então, vou me cuidar e já volto. Vamos lá, eu tive que liberar espaço no celular, não tava acabando. Continuação do capítulo 31. Eu vou falando assim no começo pra ficar mais fácil na hora de editar e eu saber a sequência, senão me atrapalho toda. A revolução vem aí, escreveram os padres nas Lânuas de Aparecida, o diário onde, havia décadas, registravam os principais acontecimentos do santuário e muito de vez em quando do Brasil. No dia seguinte, uma segunda calma em que os padres não tiveram hora para acordar. O mesmo diário desdenhou do discurso derradeiro do presidente Jango no Rio de Janeiro. Ajuntou-se nesse comício a fina flor da canalha esquerdista do Brasil. E a percepção era correta. O discurso na central do Brasil, no Rio de Janeiro, seria considerado o último grande erro de João Goulart. O interesse dos padres pelo assunto é ainda mais explícito pelo fato raro de abrirem um título à parte no diário para descrever o discurso. Síntese deste comício: demagogia, ataques à Constituição, ameaças. Mas toda essa baderna já estava chegando ao fim, se Deus quiser. No dia 31 de março, véspera do golpe, os padres estavam atentos às notícias que vinham dos quartéis e dos gabinetes civis. Anotaram a movimentação dos militares golpistas em Minas Gerais e São Paulo, dando como certa a vitória deles, que seria vista ali como uma vitória de todos. Quando os redentoristas de Aparecida comemoraram o golpe, foi como uma vitória da Revolução Democrática contra o comunismo. E eles ainda agradeceram uma suposta ajuda da Santinha. Bendita seja a Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, o padre que fez as anotações naquele 1º de abril se sentiu à vontade para uma pequena confidência. Nós, padres, pregadores, sempre, mas principalmente aos domingos, alertávamos o povo contra o comunismo a que o governo do senhor João Goulart nos estava levando. Na madrugada do dia 2 de abril, 4 dias depois da reza do deputado Mazzilli, aos pés de Aparecida, a sorte parecia mudar para ele. Numa cerimônia apressada, que décadas depois o jornalista Hélio Gaspari descreveria como bizarra, quando um dos participantes precisou até de fósforos para encontrar os caminhos pelo Congresso escuro e quase vazio. Mazzilli foi conduzido ao cargo de presidente do Brasil. Subiu brevemente ao Olímpio Nacional pelas mãos do presidente do Senado e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas nem a bênção dos chefes de 2 poderes, nem o telegrama de felicitações enviados pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que reconhecia Mazzilli como novo presidente, nem as preces de a Nossa Senhora Aparecida garantiriam a permanência daquela graça. Na semana seguinte, a posse de Mazzilli seria considerada inconstitucional e quem assumiria a presidência seria o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito indiretamente por um Congresso Nacional de luzes acesas. Seria mesmo difícil para a única senhora atender a tantos pedidos diferentes e muitas vezes contraditórios, num momento em que quase uma dúzia de homens rezava para alcançar a presidência. Mas os agradecimentos públicos à padroeira começavam a chegar. Para o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, a vitória da rebelião que derrubara o presidente João Goulart era um milagre de Nossa Senhora Aparecida. O cardeal arcebispo Dom Jaime Câmara
abençoou a Marcha da Vitória pelas ruas do Rio de Janeiro, atribuindo a derrubada do governo ao auxílio divino, obtido por Nossa Senhora e outros tantos protetores da pátria brasileira. Dias depois, o cardeal foi a Aparecida agradecer diretamente à padroeira. Mas calma, com o andor que a santa é de barro. Naquele momento, apoiar o golpe não significava que se desejasse uma ditadura, e muito menos as torturas e os assassinatos que chegariam com ela. Havia uma crença bastante difundida, aliás, de que os militares ficariam esquentando a cadeira até a eleição do novo presidente, em outubro do ano seguinte. Pensando antes de tudo em afastar o comunismo, no início, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apoiou o novo regime. A CNBB fora criada na década anterior com o objetivo maior de tirar da Igreja Católica e dos padres o ranço de quem viveu praticamente toda a sua existência no Brasil amarrado ao poder e à elite. Os cabeças da Igreja queriam, a partir de então, promover a justiça social no país. Mas algumas semanas depois do golpe, 26 bispos assinaram um documento de quase louvação aos militares. As Forças Armadas acudiram em tempo e evitaram que se consumasse a implantação do regime bolchevista em nossa terra. Agradecemos aos militares que, com grave risco de suas vidas, se levantaram em nome dos supremos interesses da nossa nação. O vigário de Aparecida, o padre Pedro Fré, foi pessoalmente a Ouro Preto na tentativa de fazer um convite ao novo presidente da República para participar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A procissão já havia sido organizada antes da queda de João Goulart, mas agora virava uma celebração do enterro definitivo da ameaça comunista, uma festa para comemorar o que, ao que tudo indica, ingenuamente, os padres acreditavam ser uma vitória da democracia. Padre Fré não teve acesso a Castelo Branco, mas deixou o convite com outro personagem central do golpe militar, o general Olímpio Mourão Filho. Ocupados demais que estavam para estabelecer o novo regime, os militares recusaram gentilmente o convite dos padres de Aparecida. O presidente Castelo Branco mandou um telegrama. Agradeço vossa convite a assistir missa ação de graças pela vitória democrática e comunicar-lhe impossibilidade de comparecimento. Mandou duas sobrinhas e alguns representantes, oficiais para agradecer a Santinha de Barro pelo apoio da varrida do comunismo. O repúdio ao comunismo era antigo entre os padres do santuário. Havia sido um dos 8 motivos que, em quase 250 anos de história, tinham feito Nossa Senhora Aparecida sair de perto do rio onde fora encontrada. Em 1945, a Santinha viajara até a Praça da Sé, em São Paulo, porque os padres queriam alertar o povo, e principalmente os operários, sobre os grandes riscos do comunismo. Vivia-se ainda a ressaca da Segunda Guerra Mundial, um momento em que o mundo se dividia entre comunistas e capitalistas, pró-soviéticos e pró-americanos. O comunismo não queria concorrência na disputa pelos corações e mentes. Não gostava da Igreja Católica e, por uma óbvia questão de reciprocidade, a Igreja não gostava do comunismo. Houve outros motivos para as poucas viagens que a imagem sagrada fizera até então. A aclamação como padroeira, encontros católicos, a fuga das bombas durante a Guerra Civil de 1932 e poucos anos antes do golpe militar, em 1960, a inauguração de Brasília. Mas agora a imagem receberia um convite irrecusável, assinado, entre outros, pelo novo presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Percorreria o Brasil inteiro com tudo pago pelo Tesouro Nacional. O convite era muitíssimo sedutor, vindo de quem vinha quase em uma ordem, o Marechal Castelo Branco,
o vice-presidente e o governador de Minas Gerais enviaram não um papel, mas um pergaminho medindo 86 centímetros, escrito à mão com caneta tinteiro, assinado pelas 3 autoridades, pedindo aos padres do santuário que a padroeira do Brasil fosse levada em triunfante peregrinação às capitais de todos os estados do Brasil, sendo em Brasília aclamada generalíssima das gloriosas Forças Armadas Brasileiras. Em seguida, fez-se um anúncio público pela Rádio de Aparecida, o que gerou uma reação ao mesmo tempo orgulhosa e incômoda, registrada assim no Diário dos Padres. A visita de Nossa Senhora Aparecida ao Brasil unirá mais o povo católico brasileiro, a padroeira tornar-se mais conhecida, o comunismo perderá talvez bastante terreno, etc. Entendi assim mesmo. Mas a saída será o maior castigo para a cidade de Aparecida. Como os próprios padres percebiam, a imagem sagrada que poderia fortalecer um novo regime e assim combater o comunismo era fundamental para o comércio da região. Achava-se ainda que a exposição da Santinha pelo país fosse uma ótima propaganda em longo prazo. Na ausência dela, os romeiros temporariamente deixariam de viajar até lá. E isso era ainda mais grave porque o povo está estourado, os bancos restringindo os créditos. E agora chega maio, quando o povo espera pagar suas dívidas. Levam embora a imagem que é o ganha-pão do povo e por mais de um mês? O povo, nas palavras do padre, que naquele momento escrevia o Diário de Aparecida, eram os comerciantes locais que dependiam da fé alheia e do turismo que ela gerava para sobreviver. E a situação realmente ficou tensa. Num telefonema anônimo, algum representante do povo ameaçou incendiar tudo o que pertencia aos padres e a Igreja Católica caso a imagem fosse tirada de Aparecida. O delegado da cidade mandou seus policiais cercarem os prédios do santuário e garantiu, em 3 de maio de 1965, a primeira viagem da santa nos tempos da ditadura. Descontentamento há, e muito grande, mas tudo está em paz, anotaram os padres. Fica claro, pelo tom dos comentários, que aqueles que escreviam o diário tinham uma visão muito mais imediatista, mais preocupada com consequências locais do que aqueles que geriam o santuário e pensavam nos benefícios em longo prazo de uma peregrinação nacional. Aparecida partiu para Minas Gerais e voltou ao santuário. Depois foi viajar pela Bahia e retornou. E assim os padres foram se acostumando com a rotina de peregrina de sua santinha, até então tão exclusiva deles e do povo que viajava para vê-la. Anotaram no diário que muitos romeiros nem sequer percebiam que era uma réplica que estava no lugar da padroeira, no nicho dourado no alto da igreja. Em apenas 6 anos, o número de visitas anuais ao santuário tinha aumentado em 77%, de 903 mil em 1968 para 1.600.000 em 1973. Era a ditadura assustadora que estava levando mais gente a pedir ajuda de Deus? Ou era a Virgem de Aparecida? Ou era a viagem de Aparecida que estava tendo o efeito esperado pelos padres e atraindo mais e mais romeiros para o santuário paulista? É provável que as duas coisas estivessem colaborando com o crescimento impressionante de brasileiros querendo se ajoelhar aos pés da Santinha. Entre idas e vindas, de 1966 a 1968, a imagem de barro percorreria 45 mil quilômetros e passaria 508 dias em viagem. No ano seguinte, 1969, viajou ainda mais alguns dias e no final percorreu mais de 1.300 localidades pelas 5 regiões do Brasil. Durante esse trajeto, os padres que acompanhavam registraram um número impressionante de comunhões, 1,5 milhão. Sem contar que, quanto viajava, Nossa Senhora Aparecida ajudava muito na arrecadação de fundos para a obra do seu novo santuário. A julgar pelo diário, os padres redentoristas de Aparecida acabaram se desinteressando da ditadura militar. Existem muitas referências à Copa do Mundo de 1970
e ao tricampeonato conquistado pela seleção brasileira de futebol. Mas não há qualquer manifestação contra as torturas e os assassinatos que os militares cometiam naquele período. Fora de Aparecida, padres católicos assumiram a liderança no combate às atrocidades. Muitos foram presos, muitos foram torturados e mortos, e a Igreja Católica se tornou a maior oposição organizada à ditadura militar, a tal ponto que 5 cardeais, entre eles o arcebispo de Aparecida, foram a Brasília depois da posse de Ernesto Geisel tentar impor um freio ao barbarismo. Ao longo dos 21 anos, 21 anos de ditadura, não sabe, olha, né? A gente vê falar essas coisas na escola tudo, mas a gente não é. Eu também, gente, eu tenho 46 anos, vou falar 47, né? Muita coisa da escola eu não lembro, mas igual eu falei, né? Muita coisa que eu li aqui no livro dos últimos 100 anos, 100 e pouquinhos anos pra cá. E a gente aprendia isso na escola e imaginava que era coisa de 300 anos pra trás, olha. Ao longo dos 21 anos da ditadura, de 1964 a 1985, os padres de Aparecida terminariam a obra gigantesca do santuário. Naquele tempo estranho, viveram-se ali muito mais preocupado com a obra e com os romeiros, que chegavam em números cada vez maiores, do que com as atrocidades dos generais.